sobre as duas cartas a Timóteo, tem também um outro elemento muito interessante que é importante a gente analisar. É que Timóteo, ele era bem jovem, ele era um pastor bem jovem, né? E Paulo, ele demonstra uma confiança muito grande em Timóteo, porque Paulo, ele envia Timóteo para uma igreja muito problemática, que era a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso era uma igreja boa doutrinariamente, mas neste momento aqui, é aquele momento que a liderança, lembra quando nós estudamos o Apocalipse, as cartas do Apocalipse, que fala que a igreja de Éfeso volte ao primeiro amor? É este momento aqui que Paulo escreve essa carta aqui, que a igreja, a liderança está se desviando do amor, eles estão se envolvendo mais com questões de prosperidade pessoal, essas coisas, abandonando o cuidado com as viúvas, né? E muita interferência das esposas dos líderes que querem usufruir do dinheiro que estava entrando na bolsa das viúvas, e uma série de coisas estavam acontecendo ali. E Paulo então envia Timóteo para essa igreja num momento complicadíssimo. Era um grande desafio para Timóteo. E Timóteo, ele era muito jovem. E alguém pode falar assim: puxa, será que não foi imprudente do apóstolo Paulo fazer isso, né? Mas o apóstolo Paulo, como apóstolo, o apóstolo recebia as revelações como os profetas do Antigo Testamento, né? Ele recebeu uma profecia acerca de Timóteo, por isso que ele tinha confiança no que ele estava fazendo. No entanto, ele tinha que tratar Timóteo, preparar o Timóteo e enviar neste grande desafio, né? Se você quiser abrir aí sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 18. Olha só: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Depois nós vamos ver por que ele chamava de filho, né? Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Então, o apóstolo Paulo, como apóstolo, ele recebia essas profecias, essas revelações, né? Então, ele tinha segurança do que ele estava fazendo. E ele então envia Timóteo, né? E Timóteo, ele se torna um bom pastor lá na igreja de Éfeso, né? No entanto, essas cartas, talvez por isso ela tenha um peso assim de ser uma carta pastoral, porque Paulo vai tratar até alguns defeitos de Timóteo e tudo antes de enviá-lo. E havia uma espécie de sentimento de recusa de Timóteo, que não estava muito querendo ir, né? E Paulo me fala: eu rogo a ti, nós vamos estudar isso ao longo da carta, né? Eu rogo a ti que vá, porque o apóstolo Paulo estava muito preocupado com a igreja de Éfeso, né? Paulo ficou 3 anos lá quando organizou a igreja de Éfeso, né? E não imaginava, obviamente, que a igreja chegaria a este ponto que ela estava, né? E ele queria enviar Timóteo de todo jeito, e Timóteo não estava muito querendo ir, né? Então Paulo falou: eu rogo que vai. Era quase que, pelo amor de Deus, vai lá por mim, né? Vai lá, né? E Paulo parece que tinha mais convicção que Timóteo seria um bom pastor ali do que o próprio Timóteo, por causa justamente dessa revelação como apóstolo, né, que ele recebeu de Deus, né? O Timóteo estava temeroso, falando: não vou não. Tá? Nessa carta, né, Paulo, além desses ensinos pastorais a Timóteo, ele vai abordar alguns temas importantes e centrais da fé cristã. Por isso vai ser muito importante nós estudarmos essa carta aqui, tá? Ele vai abordar a questão de adoração pública, qualificações de presbíteros e diáconos, ordenação feminina, postura de senhores e servos, a obrigação da igreja em manter seus pastores e como combater falsos ensinos e falsos mestres, entre outros. Também é bastante interessante observar que a primeira carta de Timóteo, ela aponta problemas e soluções para uma igreja ainda em desenvolvimento, porque a igreja de Éfeso, na verdade, ela ainda estava em desenvolvimento, né? E Paulo ficou 3 anos lá. Depois que Paulo saiu, logo em seguida a liderança que assumiu ali começou a ter se envolveu, né, com esse pensamento perverso, né, de olhar o evangelho como uma fonte de lucro, e isso foi afastando eles do amor, né?
E era uma igreja então em desenvolvimento ainda. Então a carta vai ser importante porque ela aponta problemas que aquela igreja está vivendo e apresenta soluções. E nós, enquanto igreja, e qualquer outra igreja, pode tirar lições práticas, né, desses ensinos aqui do apóstolo Paulo. Tá? Essa igreja ela apresentava problemas de desvios de sua liderança, que estava caindo na terrível cilada de falta de amor, conforme nós vimos o próprio Jesus na carta, no livro do Apocalipse, né, na carta que pede a João enviar, fala para voltar ao primeiro amor. Veja aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, como Paulo, ele previne Timóteo acerca disso. Olha só, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o problema de fato que estava acontecendo naquela igreja de Éfeso, como nós já estudamos, era que eles estavam abandonando o amor mesmo, porque eles foram muito bem doutrinados por Paulo, né? E pensar, né? Eu ainda vou fazer aqui um estudo sobre essa igreja de Éfeso. É que nós achamos que ia ficar bem repetitivo, porque recentemente nós falamos no Apocalipse, né? Mas se você pensar que ela foi organizada por Paulo, Paulo ficou 3 anos ensinando a igreja, Timóteo pastoreou essa igreja, depois de fazer esse curso aqui com Paulo, e o presbítero João foi presbítero lá depois. E mesmo assim a igreja não se arrependeu da falta de amor. Então, doutrina eles tinham, mas o problema deles era o amor. É uma das coisas, irmãos, que eu converso, inclusive com alguns pastores, assim, extraoficialmente, e com alguns irmãos. É uma questão que nos chama muita atenção nós como reformados, porque graças a Deus aqui nós temos amor, graças a Deus por isso, que a gente mantém assim, né, conforme Deus vai acrescentando outros irmãos. Mas é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, no meio reformado, porque a gente tem a doutrina, mas a gente não pode perder o amor e a gente não pode perder o fervor espiritual. A gente não ter fervor espiritual não quer dizer que nós somos carismáticos, não é isso. Mas nós não podemos nos distanciar desse fervor espiritual para ficar somente uma teologia técnica, né? Não, nós temos que ter o amor. A igreja cristã tem que ter equilíbrio, né? Lembra, nós falamos até no domingo, né? No sermão, o apóstolo Pedro fala, né? Crescer na graça e no conhecimento. Então não é só no conhecimento, né? Eu vejo muito assim, alguns crescem só no conhecimento, outros crescem só na graça, né? Se você pegar aí o cenário das igrejas aí, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio aí, graça e conhecimento, tá? Bom, Paulo demonstra nessa carta um grande cuidado com Timóteo, sabendo que o enviaria a uma missão muito difícil, pastorear uma igreja que estava abandonando o amor e se entregando a tentações de transformar o santo evangelho de Cristo em fonte de prosperidade e riquezas para alguns. Veja aqui o que Paulo fala nessa primeira carta, capítulo 6, versos 9 e 10. Depois, claro, quando a gente chegar lá nesse momento, nós vamos ver o contexto todo inteirinho, né? Aqui é só uma abordagem introdutória. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Concupiscências são paixões, né? Caem várias paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha que exortação importante que o apóstolo Paulo dá aqui. Obviamente, essa exortação é para todas as pessoas. Agora você imagina uma exortação dessa para uma liderança de uma igreja, né? Entrando numa cilada dessa. E quantas pessoas não seriam ali atingidas de forma negativamente por causa dessa postura, né? Se você, quando chegar lá nós vamos estudar melhor, mas se você pensar nisso,
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas, concupiscências, não vou falar paixões, em muitas paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha só, imagina uma liderança caindo nisso, o mal que vai causar em toda a congregação, né? Todos os amores. Imagina o sofrimento do apóstolo Paulo, que organizou essa igreja. Ele ficou 3 anos lá. O apóstolo Paulo quase morreu quando ele estava no teatro lá, pregando lá em Éfeso, que eles começaram a gritar, né? Diana, deusa dos Efésios, né? Diana, deusa dos Efésios, e quase que ele foi linchado lá. Mas mesmo assim ele ficou lá por 3 anos, alugou uma escola para fazer os cultos, a escola de Diana, ficou 2 anos nessa escola, pagando ali o aluguel para ensinar eles, né? E agora vê a igreja, uma liderança que estava ali, depois que ele saiu, tomando, imagina o sofrimento dele, a tristeza, né? E acho que ele lembrava até o semblante daqueles irmãos, falou assim, poxa, deixei os irmãos ali, agora estão na mão desses lobos, né? Não tem outra palavra para qualificar. E depois o verso 10 vai dizer, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, né? Eu já vi pessoas pegar esse versículo aqui e distorcer ou entender errado. Falar assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não. O dinheiro, ele pode ser uma bênção. O dinheiro ele pode ser uma bênção, ele pode ser uma potestade. Ele é uma bênção se você conhecer bem a doutrina bíblica, que é a doutrina da mordomia. Ou seja, tudo pertence a Deus, conforme o Salmo 24, né? A terra pertence a Deus, os que nela estão pertencem a Deus, e o que nela contém pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E o que Deus nos dá, que Deus nos capacita para conquistar, conseguir aquilo que Deus nos dá, nós administramos, mas sabemos que tudo isso pertence a Deus, né? E então o dinheiro é uma bênção, Deus pode estar abençoando cada vez mais, né? As pessoas podem prosperar financeiramente, não há problema nenhum nisso. Tem cristãos que são milionários, isso não tem problema nenhum. Agora, o dinheiro também pode ser uma potestade. Se a pessoa colocar muito o coração nele, a pessoa vai viver em função dele, ele vai governar a pessoa, né? Então não é a pessoa que vai administrar esses bens que vai administrar, a pessoa vai viver, né? Segundo esses bens, né? Eu soube eu acho que foi um ator bastante antigo aí, não sei se foi nos anos 70, que aconteceu isso, 80, não é? O apartamento dele incendiou e ele entrou para pegar uns bens lá que ele tinha e morreu lá dentro, né? Quer dizer, ele se arriscou mesmo para tentar salvar alguma coisa material e acabou morrendo lá dentro. Então, você vê que realmente é uma troca de valores tão profunda dentro da pessoa, né? Chega a esse ponto de morrer mesmo. Tá? Bom, vamos lá então. Então, 1 Timóteo, ela é mais longa. Alguém falou? Não. 1 Timóteo, ela é mais longa que a segunda carta. Ela tem 2 capítulos a mais. E foi escrita na Macedônia, provavelmente na cidade de Filipos, que era a cidade de Lídia, por volta do ano 63. Aqui é importante a data, porque você vai ver que essa carta, Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Por 2 vezes ele foi preso, né? Na segunda carta, ele estava preso em Roma, e a segunda carta que ele escreveu para Timóteo foi a última carta que ele escreveu. Logo depois que ele escreveu essa carta, ele foi martirizado por Nero, pelo imperador Nero. Esta primeira carta, no entanto, foi escrita antes, e foi escrito no intervalo entre a primeira prisão dele e a segunda prisão. Então ele estava livre aqui. Então provavelmente ele estava na Macedônia, que a Macedônia as igrejas da Macedônia, elas mantinham Paulo financeiramente. Então Paulo se organizava ali para fazer as suas viagens, né? Então provavelmente na cidade de Filipos, mas com certeza na Macedônia, tá? No ano 63, pode ser segundo semestre de 62, primeiro semestre de 64, mas seguramente nesse período aí, tá? Vamos dizer aí o ano 63, para a gente arredondar. Após a prisão de Paulo em Roma e pouco antes da segunda prisão. Antes de abordarmos aqui o primeiro capítulo, vamos ver quem era Timóteo, né? Tá? Ele era natural de Listra, na Galácia. Os irmãos lembram quando nós fizemos estudo aos Gálatas? Nós colocamos um mapa aqui, essa cidade de Listra, onde Paulo foi apedrejado.
e tiraram ele de lá quase morto, né? Aí depois ele voltou, era no sul da Galácia. Depois ele voltou lá e tal, né? E acabou organizando algumas igrejas lá, tá? Então Timóteo ele era natural dessa cidade aí de Listra, na Galácia. Ele era filho de uma judia e o pai dele era gentil, o pai dele era grego, tá? Vamos abrir ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Se não der tempo a gente abordar o primeiro capítulo, não tem problema, mas eu quero fazer uma introdução um pouco mais, para a gente entender. Atos 16, verso 1. Vamos ler até o verso, eu acho que é o 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Está vendo? Essa Listra aqui é a cidade de Timóteo. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Tá? Nós não temos informações se o pai de Timóteo se converteu. A mãe e a avó se converteram na primeira viagem de Paulo, conforme nós vamos ver. Tá? O pai nós não sabemos. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse de sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Vocês lembram quando nós estudamos a carta aos Gálatas, nós falamos essa questão? O problema não é a circuncisão ou não circuncisão, né? Então Paulo ele fala que naquele contexto não tinha que circuncidar ninguém, né? Aqui ele achou por bem circuncidar Paulo para que ele pudesse evangelizar os judeus que moravam ali, porque aqueles judeus sabiam que o pai dele era grego, então não iam aceitar o ministério dele, né? Tá? Você vê como que o evangelho ele não se prende a ferro e fogo, essas regras, né? O evangelho ele vai no bom senso, né? O que é pecado é pecado, o que é pecado não vai falar que é pecado, né? Agora, outras coisas, o evangelho vai no bom senso, o importante é que Deus seja glorificado em tudo, né? Vamos lá. Quis Paulo, verso 3, quis Paulo que ele fosse, aqui já foi, né? Por causa dos judeus que sabiam que seu pai era grego. Verso 4, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Aqui, as decisões do concílio de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Tá? Bem, porque provavelmente Timóteo era um convertido de Paulo, que o chamava de filho. Nós vamos ver no capítulo 1, verso 1, que Paulo se refere a Timóteo como filho, né? Porque sua mãe e avó se converteram na primeira viagem de Paulo a Listra, né? Vários anos antes. E quando elas se converteram, provavelmente Timóteo era uma criancinha, porque ele era jovem nessa época. Então, na primeira viagem de Paulo, provavelmente ele era uma criança. E a mãe e a avó de Timóteo ensinaram as escrituras para ele. Tá? Vamos ver aqui 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Senão a coisa aqui não está legal. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, e aqui no verso, aqui mesmo em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então ele fala assim, desde a infância você sabe as sagradas letras. E a fé, que Paulo fala, eu acho que você tem uma fé sem fingimento, como tua mãe e tua avó tiveram, né? E faz isso porque desde a infância você é instruído nas sagradas escrituras. Está vendo a importância da família, da mãe e da avó, instruindo Timóteo ali desde novinho nas escrituras? Então é um trabalho de cooperação nas futuras gerações.
os oficiais ensinam, os pais ensinam, né? Os parentes ensinam essas crianças, eles vão formando essas crianças. É uma pena que hoje o cenário que a gente vê evangélico aí, fica um culto formal de domingo, né? E muitas vezes essas crianças nem participam praticamente. Então, mas essa instrução ela deve ocorrer de forma em conjunto, né? Os oficiais da igreja têm que ensinar as crianças e os pais têm que ensinar, porque vai formar eles, né? E vai acontecer como aconteceu aqui, né? Você vai ter uma festa em fingimento, porque desde a infância você aprendeu isso com a sua mãe, né? No caso aqui com a avó, mas pode ser com o pai e tudo mais. Chegando outra vez à lista, ali informaram que havia um jovem fiel e vocacionado lá, conforme a gente leu em Atos 16, né? Então Paulo e os presbíteros ordenaram, impondo-lhe as mãos. Muitas pessoas falam assim: mas não tem informação nenhuma que Timóteo era pastor, né? É assim, não tem um versículo escrito Timóteo era pastor, não tem, irmãos. Mas pelo contexto, pelo que está acontecendo aqui, você percebe. Então, por exemplo, nós vamos ver que ele foi ordenado por um colégio presbiteral que impôs as mãos, e pelo próprio Paulo que impôs as mãos. Isso é uma ordenação de oficiais. E os encargos que Paulo está dando para Timóteo aqui, você vê que são encargos pastorais, para ele ir lá e assumir a igreja de Éfeso. E de fato ele foi e assumiu a igreja de Éfeso. Então nós não precisamos que tenha um versículo escrito Timóteo era pastor. Não precisa, porque a gente vê claramente aqui o que estava acontecendo, né? Então vamos ver aqui, 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, agora olha só, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja que havia um colégio de presbíteros aqui, impondo as mãos. Isso aqui é uma ordenação pastoral, tá? E o próprio Paulo, como apóstolo, ele fazia parte desse colégio presbiteral, impondo as mãos também. Se você quiser olhar lá em 2 Timóteo capítulo 3, aliás, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então você vê que ele fala que esse dom foi concedido a ele, né? Ele foi ordenado nessa vocação que ele tinha, nesse chamado que ele já tinha, que o próprio Deus havia mostrado para o Paulo que Timóteo tinha essa vocação, né? Então ele foi ordenado oficialmente na igreja, como todo oficial é ordenado, com presbíteros e pastores, aqui no caso o apóstolo Paulo, ordenando para o ofício, tá? Então não precisamos ter, né, irmãos? Tem pessoas que são um pouco difíceis de lidar com isso. Não tem esse versículo, né? Irmão, é a questão de a gente ler e entender, né? Trata-se de interpretação de textos, né? Mas, como nós vamos ver aqui na primeira carta, a gente não entra em discussão genealógica, né? A gente fala isso para a gente entender, né? Para a gente entender. Se a pessoa não quiser aceitar, não tem problema. Então Paulo teve que corrigir, como eu falei no começo, um defeito de Timóteo, que era a timidez. Essa timidez gerava vergonha e medo nele. Ele era muito tímido e ele tinha um certo receio de assumir o ministério. Eu acho que todo vocacionado tem um receio de assumir o ministério, na verdade, né? Todo mundo acho que todo vocacionado é meio zonos, assim, quer fugir ali, mas tem uma hora que Deus não tem jeito, né? Deus pega e coloca ali, né? Não sei se é o pastor Nicodemos ou se é o pastor João Magalhães, agora não me recordo, né? Ele fala assim que o peixe que engoliu os homens devia ser arminiano, e quando os homens orou ao Senhor pertence a salvação, o peixe cuspiu lá no capítulo 2, né, de Jonas. Então, irmãos, então Paulo teve que corrigir esse defeito dele, né? Vamos ver lá em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, de 6 a 8, nós já estamos aqui, né? Verso 6. Por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti,
pela imposição das minhas mãos. Tipo assim, você já foi ordenado, né? Você já está habilitado nessa hora, né? Mas ele fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então nessa segunda carta aqui, Paulo estava preso de novo, né? Então, você vê que Paulo ele vai tratando Timóteo não só no sentido de preparar ele sobre os encargos, as funções que ele teria que desempenhar e desenvolver na igreja de Éfeso, como também na personalidade dele, né? Falou assim, olha, do jeito que você está aí, não vai dar para você ir, né? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Imagina um pastor medroso que não quer ir, né? Não dá certo, né? Então, Paulo vai corrigindo isso, tá? Timóteo também participou da segunda e da terceira viagem de Paulo, que o chamava de filho, e comparava o relacionamento deles como de filho e pai. Vamos lá em Filipenses capítulo 2, verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então você vê que Paulo, por várias vezes, em várias passagens, tem uma infinidade de passagens aqui no Novo Testamento, que Paulo chamou outras pessoas também de filho, né? Normalmente aqueles que eram cooperadores dele, que foram convertidos pela sua pregação, ele chamava de filho. Timóteo, ele foi, quem se converteu com a pregação de Paulo foi a mãe e a avó, mas a mãe e a avó ensinaram Timóteo, mas o Paulo chamava ele de filho também. E em muitas passagens você vê que ele demonstra que ele via esse relacionamento entre eles como de pai e filho mesmo, como aqui em Filipenses 2:22, né? Obviamente Paulo era bem mais velho que Timóteo, tá? Não sabemos o que aconteceu com Timóteo após o final da segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Mas a única informação que nós temos é que ele chegou a ser preso também por causa do Evangelho, mas não morreu na prisão, pelo menos não nessa prisão. Não sabemos se ele voltou a ser preso depois ou não, né? Como terminou a vida dele. Mas a última informação que nós temos dele está aqui em Hebreus capítulo 13, verso 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Tá? Notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então significa, o autor da carta aos Hebreus aqui, ele está já na despedida da carta, né, no finalzinho da carta, ele fala, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então quer dizer que ele estava preso também por causa do Evangelho, né? Mas nós não sabemos o que aconteceu com ele depois, tá? Então vamos ao primeiro verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então o que ele está falando aqui? A lei é boa, a lei não é má, né? A lei não precisa ser abolida, mas a lei é promulgada para pecadores. Então ele vai citando aqui vários segmentos, vamos dizer assim, de pecadores, né? Tá? Chega a falar até de parricidas, matricidas, que é pessoas que matam os pais, que matam as mães e tal, né? Tá? Tudo bem até aqui, né? Bom, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortalece. O que seria esse raptores de homens? Você conhece? Você conhece? Né? Você viu que aqui fala. Vamos ler de novo esses pecados aqui, né?
Porque tendo em vista que a lei, né, não se promulga para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Você vê, a lei, todos nós transgredimos a lei, né? Então ele vai usar aqui pecados que são gravíssimos diante da lei. Porque imagina se não existisse a lei de Deus. Imagina se fosse, como alguns ensinam, que a lei foi abolida. Não existe nada mais sem lógica e tão antibíblico como isso. Porque se a lei foi abolida, então não tem mais pecado, irmãos. A mesma coisa que você pregar que não existe mais pecado. Tem algumas seitas que falam que não existe mais pecado, que Cristo pagou todo o pecado na cruz. Tem seitas que falam isso, né? Então você pode viver do jeito que você quiser, né? É assim. E quem fala, né? É o antinomismo isso, né? Quem fala que a lei foi abolida, está dizendo mais ou menos a mesma coisa, porque se não há lei, não há pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então Paulo, você vê que aqui já é tão no final, isso aqui do último do Novo Testamento, que Paulo era o último apóstolo e é a última carta que ele escreveu, essa aqui. E ele está falando que a lei é boa, né? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então ele não está falando que a lei foi abolida. E ele está falando sobre as leis de Deus. Porque se você vê os tipos de pecado aqui, você vai ver que não são leis humanas, né? Tendo em vista que são promulgadas, claro que vai ter pecado aqui que a lei humana também proíbe, né? Mas tem pecados aqui que alguns países até proíbem, mas outros não, que é o caso, por exemplo, dos sodomistas, por exemplo, né? Então, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes. Ninguém vai preso por ser irreverente. Lei humana que eu saiba em nenhum país, a não ser que tenha um desacato, né? Alguma autoridade, alguma coisa. Mas pela lei de Deus é pecado, e a lei condena essa irreverência. Por isso que é muito perigoso, irmãos. Vamos fazer um louvor? Vamos, mas vai fazer um louvor, você chama Deus de você, como se fosse colocando Deus no nível do homem, né? E é uma irreverência, né? E dependendo do tipo da coisa que vai falar com Deus, né? Pode quebrar alguns mandamentos, tá? Rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Está vendo que ele está falando aqui de questões doutrinárias, a lei de Deus mesmo, né? Segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, da qual fui encarregado. Sou grato para com Ele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo na sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Bem, aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele foi perseguidor da igreja e agora é apóstolo. Não era realmente fácil para as pessoas da época. Você vê que ele mesmo faz uma meia-culpa aqui, né? Eu era blasfemo, eu era perseguidor da igreja, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E ele fala, eu fiz na minha ignorância, né? Na minha ignorância, na minha incredulidade. Obviamente antes da conversão, né? Então não era fácil realmente para as pessoas aceitarem o ministério do apóstolo Paulo, né? Por isso que ele tinha tanta necessidade de ficar defendendo o seu ministério, né? Isso levou de fato Paulo a ter que constantemente defender o seu ministério. Agora, ele dá uma revelação aqui, ele manifesta aqui um fruto de conversão, né? Quando ele vai falar, fiel, verso 15, fiel essa palavra é digna de toda aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então o que ele está falando? Ele está pregando o Evangelho. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí ele fala, desses pecadores, eu sou o principal. Ele não está falando, né? Não, eu era, mas agora não. Agora eu sou um apóstolo, agora eu sou santo. Ele não fala isso. Ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Este aqui é um dos princípios daquele que pretende ser cristão. Se você for ver João Batista, abre lá João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. É bem conhecido isso aqui, mas eu tenho a impressão que as pessoas conhecem o versículo, mas não meditam sobre ele, não entendem bem ele. 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso aqui é o princípio, é o começo, é princípio no sentido de postura, né? De ação, de postura de todo aquele que quer seguir a Cristo. Que eu diminua e ele prevaleça. Ele veio salvar os pecadores. Eu sei que pessoas pecam também, tudo, mas se eu olhar para mim mesmo, acho que todo cristão vai falar como Paulo, né? Eu sou o principal dos pecadores. Então, o princípio daquele que quer seguir a Cristo mesmo, deve ser isso, e deve ser isso ensinado desde o começo da carreira cristã de cada um, eu acho. Que ele cresça e eu diminua. A gente não pode perder esse vista. E essa igreja de Éfeso, aparentemente aqueles líderes estão perdendo isso, né? Que ele cresça e diminua, né? Na verdade, eles estão querendo crescer na prosperidade, né? E fazendo do Evangelho uma fonte desse lucro material. Mas seja qual for, ele cresça e eu diminui com todas as áreas. Sim, com certeza. Em temperamento, em postura, em tudo. O Senhor tem sempre que aparecer primeiro do que a gente, né? O cristão dentro de nós tem que aparecer primeiro. Isso, dentro de verdade. Verdade. Em todas as áreas. Todas as áreas. João Batista, né, por exemplo, ele falou: o que vem depois de mim, eu não sou digno de soltar as correias da sandália dele, né? E quando ele vai batizar Jesus, ele fala: o Senhor vem a mim para te batizar, o Senhor que deveria me batizar, né? Aí Jesus fala: deixa por enquanto. Qual foi o missionário que os índios falaram que era Cristo? É um inglês, agora eu esqueci, e fugiu o nome dele. Ele era presbiteriano, a igreja queria mandar ele para a China e ele queria ir para a África. E qual que é o nome dele? E ele foi para a África por conta dele. David Livingstone. Aí ele foi para a África e ele sumiu, e deram ele como morto, né? Aí vários anos depois, alguns missionários chegaram lá na África e começaram a ensinar sobre Cristo, né? Não, Cristo fazia isso, lavava os pés dos apóstolos, fazia isso. Ele esteve aqui. Os africanos falaram: como assim? Ele esteve aqui? Não, ele está aqui ainda, só que ele está numa outra tribo lá. Aí levaram os missionários lá no Livingstone, que estava lá com uma barba desse tamanho assim, fazendo não sei quantos anos, ele estava vivendo como Cristo ali, humildemente, ensinando o Evangelho. É bonita a história, né? Fala sério. Apesar que a igreja lá não gosta muito que conte essa história, não, porque eles queriam mandar ele para cima. Mas são erros que não é erro por mal, né? Então, vamos lá. Na verdade, nem erro não é, né? Mas é que ele sentia, né? Ele sentia o desejo de ir para a África, ele sentia esse chamado, né? Essa vocação, né? E aqui ele vai falar do bom combate para a gente terminar por hoje, né? Verso 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Então aqui ele vai falar para Timóteo se manter na fé e boa consciência. E olha só a advertência que ele faz aqui: alguns, perdendo essa boa consciência, naufragaram na fé. E ele vai citar aqui dois hereges que ele excomungou, que é Himeneu e Alexandre.
Himeneu, com certeza, ele pregava contra a ressurreição. Contra a ressurreição. Alexandre, nós não sabemos ao certo, mas provavelmente entrou nisso também. E Paulo, só para a gente finalizar aqui, né, irmãos? Ele aplica aqui a disciplina na igreja. Tá? Então, olha só 2 exemplos aqui de disciplina, só para a gente terminar. E isso aqui é importante nós entendermos, porque a comunidade cristã que ela não aplica disciplina, ela vai se perder. Por quê? Porque ela vai, o pecado vai fazer parte dentro. Por isso que é muito comum, nós vemos, muito comum, é até triste falar isso, né? Mas não é de se surpreender que a gente escuta, antigamente surpreendia, hoje já não surpreende mais, ouvir falar sobre imoralidade dentro de igrejas, né? Graças a Deus, eu não tenho ouvido, não estou, como é que é, puxando a sardinha para o lado, né? Mas no meio reformado aqui, não, mas é verdade, nunca ouvi, pode ser que tenha tido, não sei, eu nunca soube. Mas já ouvimos falar em outras situações de questões de imoralidade dentro da igreja. Essas coisas acontecem porque não é aplicada a disciplina, né? E toda vez que tem uma impunidade, o pecado ele tende a crescer, né? Então aqui Paulo fala que ele entregou a Satanás. Quando fala que entregou a Satanás, é porque ele excomungou. Vamos ver só aqui, 1 Coríntios capítulo 5. Verso 5. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente com o autor de tal infâmia. Seja em nome do Senhor Jesus reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus ao Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que está acontecendo aqui? Nós não lemos o texto inteiro. Havia um homem dentro da igreja de Corinto que se deitava com a esposa do próprio pai. Não era a mãe, era a esposa do pai. E isso era de conhecimento da comunidade e aceitavam ele lá dentro. Então Paulo, ele manda por carta, porque aquela liderança pede auxílio para ele, né, das coisas que estavam acontecendo na igreja. Por isso que Paulo escreve a primeira carta, corrigindo, e fala assim, ó, basta o voto da maioria, mas eu já sentenciei aqui. Esse tem que ser entregue a Satanás, que é a excomunhão. Qual que é o objetivo da excomunhão? O objetivo da excomunhão não é castigar, não é punir a pessoa, mas é uma última tentativa, a última esperança, que aí a pessoa sai da comunhão e vai ficar exposta aos ataques de Satanás. Que essa pessoa se arrepende, que ela cai em si e fala, nossa, que loucura eu estava fazendo, quero voltar, me arrependo, quero voltar, quero estar na comunhão, para que não se perca, porque manter ela no conforto, ela poderia se perder. E também João, capítulo 19, aliás, Mateus, capítulo 19, Mateus capítulo 18, só para a gente finalizar, tá, irmão? Perdemos um tempinho aí que passou por errado. Mateus 18, verso 15. Primeiro, olha só, veja o verso 20 aqui. É o problema do versículo isolado. Está vendo o verso 20 aqui? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu vejo constantemente pessoas pegarem esse versículo para falar que a igreja é pequena. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus vai estar ali, né? Não, irmãos, esse texto aqui está falando de disciplina. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, pode-se tomar a decisão de disciplina na igreja, porque Jesus está no meio dessas pessoas, tá? Não pode individualmente tomar essa decisão sozinho, tá? Olha só, verso 15: se teu irmão pecar contra ti, veja que esse contexto aqui está falando de pecado e o que a igreja tem que fazer. Se teu irmão pecar contra ti, vai arbítrio entre ti e ele só. Se ele te ouvir, verás teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não nos atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso aqui é excomunhão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado.